Após o golpe de Vargas em 1937, teve início o Estado Novo, que duraria até 1945, e este é o tema desta aula. Durante o Estado Novo é que se pode observar maiores semelhanças com o fascismo, nazismo, que vigoravam na Europa, e o governo Vargas aqui no Brasil. A Constituição outorgada em 1937 foi inspirada na Constituição da Polônia, e por isso foi apelidada de Polaca. Tinha como principais características a centralização de poder nas mãos de Vargas e, consequentemente, a retirada da autonomia dos estados e dos princípios federalistas da nação. O poder central poderia intervir em quaisquer aspectos, já que os limites da intervenção não estavam muito bem definidos. O executivo governava por meio de decretos, e o poder legislativo poderia ser dissolvido a qualquer momento. As forças armadas passaram a ser controladas pelo executivo, e qualquer militar que representasse uma ameaça aos interesses nacionais poderia ser afastado. Foi instituída a prisão perpétua e também a censura aos meios de comunicação. No âmbito econômico, foi criado o Conselho da Economia Nacional, que tinha como objetivo regular contratos coletivos de trabalho e investir em diversos ramos econômicos, por exemplo, fundando institutos de pesquisa. Nesse período, Vargas adotou o chamado Modelo Nacional Desenvolvimentista, investindo na indústria nacional de base. Foram criados o Conselho Nacional do Petróleo e o Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, e o Ministério da Aeronáutica. A partir de 1940, diversas indústrias públicas e de base foram construídas, como a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, a Fábrica Nacional de Motores, em 1942 também, a Companhia Nacional de Álcalis, em 1943, e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, em 1945. Foi incentivada a formação de cidades nas áreas mais a oeste do país, como no centro-oeste e no norte. Em 1940, foi criado o Conselho Nacional de Proteção aos Índios, o CNPI, liderado por Cândido Rondon, para que ao povoar essas áreas não houvesse tantos conflitos com os indígenas que já estavam habitando essa região. Porém, não foi muito eficaz e ocorreram diversos conflitos entre os que migravam e os indígenas, acarretando em muitas mortes, não somente as diretas, mas também as indiretas, pois muitas doenças novas foram levadas para essas populações que não tinham resistência imunológica a certos vírus e bactérias. Com o auxílio do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, foi construída a imagem de Vargas como o pai dos pobres, já que foi o primeiro a implementar políticas públicas que incluíssem direitos sociais e trabalhistas. Além de promover a imagem de Vargas por meio de manifestações públicas via rádio, imprensa, filmes e até mesmo propaganda e materiais didáticos infantis, o DIP censurava os meios de comunicação. No Estado, as leis trabalhistas que tinham sido criadas foram aprimoradas por meio da criação da Justiça do Trabalho, em 1º de maio de 1939, e da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, em 1º de maio de 1943. Ela unificou todas as legislações trabalhistas e criou novos direitos, regulamentou questões sobre horário de trabalho, férias, salário mínimo. Em compensação, as restrições aos sindicatos aumentaram. Foi proibida a representação de mais de um sindicato por categoria de trabalhadores e a possibilidade de alianças entre os sindicatos. Isso fez com que a organização independente entre os trabalhadores e a participação em greves ficasse cada vez mais difícil. O líder sindical atrelado ao governo ficou conhecido como pelego, nome dado à pele de carneiro utilizada para amaciar a cavalgada nos cavalos. Nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, o Brasil se manteve neutro, apesar da semelhança entre o Estado Novo e os regimes totalitaristas europeus, já que ideologicamente Vargas se identificava com eles, mas do lado econômico era mais viável se atrelar aos aliados, principalmente aos Estados Unidos. Por conta das pressões norte-americanas, o Brasil ficou inclinado para o lado dos países aliados. Tanto é que a construção da Companhia Siderúrgica Nacional se deu com financiamento norte-americano, em troca de fornecimento de aço durante a guerra. O Brasil também permitiu a instalação de bases militares nas regiões Norte e Nordeste, que são mais próximas da Europa. Após esses acordos, chamados de Acordos de Washington, os países do eixo atacaram os submarinos brasileiros, já que o Brasil tinha deixado de ser neutro na guerra. Com os ataques, Vargas participou ativamente do conflito com os aliados, a partir de 22 de agosto de 1942. Porém, as tropas só começaram a combater de fato no ano seguinte,
e devido a essa demora, a frase "mais fácil a cobra fumar do que o Brasil ir combater dos campos de guerras europeus" tornou-se bastante conhecida. Após a visita do presidente americano Franklin Delano Roosevelt, acertou-se um acordo de exportação da borracha brasileira para os Estados Unidos, e também a criação da FEB, as Forças Expedicionárias Brasileiras, com uma tropa de aproximadamente 25 mil soldados que foram enviados à Europa para combater os regimes fascistas. O símbolo da FEB é uma cobra fumando, por conta da expressão que tinha sido criada antes deles entrarem na guerra. Conforme o fim da guerra foi ficando mais visível, Vargas foi percebendo que a manutenção de seu governo antidemocrático não seria mais viável, e desde 1943 começou a falar em eleições, quando o conflito finalmente terminasse. Seu alvo, para continuar no poder, foi principalmente as massas, já que tinha o controle dos sindicatos, e o DIP continuava à força com a propaganda, divulgando Getúlio Vargas ainda mais paternalista. Essa política voltada diretamente para o povo foi chamada de populismo. Esse termo gera bastante debate em relação ao seu uso, mas Vargas é considerado por muitos como um dos primeiros populistas aqui no Brasil. Com o fim da guerra cada vez mais próximo, em 1944, a população brasileira começou a se manifestar pela volta da democracia. Vargas cedeu em alguns pontos, como por exemplo em relação à censura. Nesse período houve também a formação de novos partidos. A União Democrática Nacional havia sido formada pela oposição ao governo varguista. Alguns meses depois, outro partido se formou, o PSD, Partido Social Democrático. Em agosto de 1945 foi fundado o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, sendo esse o último partido presidido por Getúlio Vargas. O PCB pôde voltar à legalidade e Luiz Carlos Prestes foi solto. As eleições estavam marcadas para 2 de dezembro e Vargas concorreria pelo PTB. Ele lançou a campanha Queremos Vargas, que ficou conhecida como queremismo. Até mesmo o PCB aderiu à campanha de Vargas. O exército começou a se preocupar com uma possível esquerdização do governo Vargas. Após ele substituir o chefe da polícia do Distrito Federal pelo seu irmão, o ministro de Guerra Góes Monteiro e o candidato do PDS, Eurico Gaspar Dutra, depuseram o presidente em 29 de outubro de 1945. José Linhares, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, assumiu o governo até que o próximo presidente fosse eleito e começasse a governar, dando fim ao Estado Novo.